selecionamos alguns e-mails que tratam do assunto Lei do Karma. Começamos a responder esses e-mails para vocês agora, através desse vídeo, para facilitar a compreensão, por ser um veículo um pouco mais rápido. E porque, sinceramente falando, o que acontece é que de 100 e-mails que a gente recebe, pelo menos 20 deles tratam do mesmo assunto e têm as mesmas perguntas. O que é essa história de Lei do Karma está extinta há 2 anos e ninguém me contou? Bom, nós tivemos essa orientação, essa informação através das nossas mensagens canalizadas. Esse processo vem desde o ano 2000, algumas informações foram passadas apenas este ano e quando nos falaram que a Lei do Karma tinha sido extinta, também nos espantamos, porque poucas pessoas falavam sobre isso. À medida em que a gente começou a divulgar essa informação nos nossos encontros presenciais, no site, através dos artigos, nós começamos a ter retorno de outras pessoas que há muito mais tempo já estudavam a respeito da extinção e pessoas que participam e que frequentam de locais altamente conceituados, com canalizadores e com mestres, guias e outros aspectos da energia e da divindade que têm muita propriedade para falar sobre isso, muito mais do que a gente até. E isso tem a ver com o fato de que é preciso que a gente explique que, apesar de, no nosso trabalho, a gente não focar e não orientar para nenhuma vertente religiosa nem filosófica, é óbvio que todos os participantes do trabalho, da equipe fixa, dos colaboradores, têm suas orientações religiosas e filosóficas. Só que a nossa linguagem visa e objetiva atender o maior número de pessoas possível. Então a gente não pode ir por este lado ou pelo outro. Grandes religiões do planeta abordam a questão do karma e isso parece ser um assunto que incomoda muito as pessoas. Para que aconteça a transição planetária, que já vem num processo e se estabelece definitivamente no final do ano de 2012 e até fevereiro do próximo ano, de 2013, ela se consolida, a Lei do Karma teve que ser extinta, sim. Os jogos kármicos consomem muito tempo e muito espaço. E é por isso que as pessoas se espantam, porque elas pensam no seguinte: a Lei do Karma foi extinta e o que acontece? Todo mundo pode fazer o que quiser daqui para frente e não tem mais nenhuma dívida? Bem, a Lei do Karma foi extinta, a Lei da Causa e Consequência tem muito mais velocidade e atua de forma objetiva na vida de cada um. O que acontece é a quebra dos laços kármicos, dos laços entre as pessoas, entre o que provocou uma ação e o que recebeu aquela ação. Isso não significa que no momento em que alguém provocou uma ação desnecessária, ruim, maldosa, agressiva em relação a alguém, que ele não tem que arcar com a sua responsabilidade e com a consequência disso ao longo da sua existência como individualidade. Então, a não existência, a não incidência da Lei do Karma não significa falta de responsabilidade, muito pelo contrário. Essa consequência, esta reação, virá por parte do universo e da espiritualidade, que também é uma espiritualidade encarnada. Nós temos esta função de representação das ações, ela virá com uma velocidade incrível e na justa medida do que foi praticado. Eu acho que as coisas se tornaram um pouco mais difíceis sem a Lei do Karma do que era antes, porque se a gente podia escolher saudar aquilo numa outra existência, saudar aquilo numa outra vida, deixar de, com o nosso próprio livre-arbítrio, deixar de encontrar ou de resolver determinadas situações, agora a gente não pode mais. Então, por isso que é tão importante que se pratique o tempo inteiro a questão do perdão e da responsabilidade pessoal. Você praticou um ato que não está em acordo com as regras combinadas, com os acordos, com as regras sociais, com as regras morais, ou com a sua própria felicidade, isso vai voltar em termos de consequência, tenha certeza absoluta. E aí, assim, depois disso, a próxima pergunta importante é:
O homem está num estágio muito primitivo, ele pode acabar entendendo que Deus, na verdade, deixou de existir. Onde ficaria a lei de Deus? Onde ficaria a lei divina? Bom, gente, nós somos aqui os representantes dele, né? Nós saímos de uma fonte única e comum e as leis cósmicas atuam o tempo inteiro em nossas vidas. Nada é diferente. O que é diferente é que, a partir do momento em que você não tem e não faz mais parte do jogo kármico com um determinado ser, você vai receber a consequência vinda do universo, vinda de Deus, vinda da espiritualidade ou dos outros seres que a representam de forma rápida, objetiva e certeira. Esta é a diferença. Outra pergunta importante aqui, bastante importante. Se as pessoas que nascem com certas deficiências estão, entre aspas, pagando o que fizeram de ruim em suas outras vidas, agora, com a extinção da lei do karma, o que vai acontecer com as pessoas? Não vai haver mais pessoas com problemas nascendo assim? Bom, o corpo é o nosso professor, sempre foi neste último ciclo, nosso professor nos ensinando que existem limitações. Retirando-se a lei do karma, as deficiências não vão deixar de existir, porque elas não dependem apenas da lei do karma. Quando a gente fala que uma criança nasceu com uma deficiência, a gente já parte do erro se dizendo e se achando perfeito. Dentro da individualidade dela, ela tem todas as condições para desenvolver o máximo do seu potencial. Muitas pessoas ditas totalmente perfeitas em sua biologia, que não conseguem viver adequadamente, ou não. Então, começando que esse ponto de vista não está errado. A pessoa que é diferente de você, ela não está pagando necessariamente alguma coisa. Poderia estar pagando? Poderia, mas obrigatoriamente está? Não. Quando a gente entende que só a pessoa que nasceu, com uma deficiência está pagando alguma coisa, a gente está tirando a responsabilidade dos pais que a geraram, a gente está tirando a responsabilidade de uma ancestralidade genética. São milhares de fatores que incidem nisso. Um deles poderia ter sido anteriormente a questão kármica, mas não todos. Nós, nos nossos encontros presenciais, falamos dos sistemas de corpos sutis, e um dos nossos corpos sutis é o corpo magnético. O corpo magnético é o responsável por nos ligar a este planeta. E este corpo magnético também é responsável por receber as energias externas, e ele faz com que, muitas vezes, os corpos não tenham a exatidão que a matriz biológica perfeita permitiria. Isso tem parte de muitas situações anteriores, e o corpo físico é apenas o reflexo dos outros 6 corpos. Então, botar a culpa apenas no karma não é a coisa certa a se fazer, e entender deficiência como pagamento kármico, pior ainda. São pessoas diferentes. E, ao que nos conste, ninguém é igual a ninguém. Nós podemos ter uma biologia perfeita e continuarmos sendo diferentes. E somos, de fato, somos diferentes uns dos outros. Se a gente quer começar a entender como as coisas funcionam, a gente tem que começar a ver as semelhanças e tentar diminuir essas diferenças. Uma outra questão aqui também sobre isso é a respeito das pessoas que desencarnaram e das que encarnarão. Se elas vão encarnar agora sem a incidência da lei do karma, como vai ser feita essa escolha familiar? Então, gente, se a gente antes, vamos pensar logicamente, se antes nós precisávamos nos encontrar com determinadas pessoas que nos dariam uma lição ou que nos proporcionariam que nós dessemos uma lição em alguém em função de atos passados e de vínculos kármicos, as encarnações agora no planeta, neste novo ciclo, que é um ciclo de desenvolvimento total de potencial, as encarnações vão ser muito mais felizes. A gente vai escolher, a gente não, né? Esses seres que estão vindo,
irão escolher suas famílias com base apenas na afinidade, o que é maravilhoso. Então, essa criança que está vindo para sua família, ela selecionou, e você também, em acordos anteriores, uma relação para que todos crescessem, não uma relação baseada no medo ou no cumprimento apenas de uma lei. Então vamos entender que essas novas crianças, essas novas gerações que virão sem a incidência da lei do karma, serão pessoas que já chegam aqui sem débito. E não tendo débito, elas não precisam passar pela dor, às vezes, de problemas na infância, de problemas na juventude ligadas a estas famílias. Agora, também temos que imaginar que o processo de transição e a consolidação disso dura 13.000 anos. Não estamos falando de alguma coisa que vai acontecer do dia para a noite. As crianças que estão chegando depois da transição vão sofrer influência do seu meio. Aquela família que está baseada no padrão do medo, que está baseada no padrão do ódio, que está baseada no padrão da dor, vai dar o suporte do medo, do ódio e da dor para aquela criança que acabou de chegar, aquela mesma que não tem débito, aquela que escolheu se desenvolver plenamente na existência individualizada no planeta Terra. Se a gente não começar a pensar em mudar a estrutura, em mudar o paradigma, principalmente a partir da base familiar e da educação, a gente não vai ter muito sucesso rapidamente. Nós vamos ter que esperar todas essas 2, 3 gerações se limparem desse padrão de ódio e de medo para que as coisas fiquem mais tranquilas para essas novas crianças. Quanto aos que desencarnaram, eles desencarnaram sabendo já disso. Então, todo o plano espiritual, a partir do momento desta passagem, informa que está numa vibração de desenvolvimento de potencial, volta para o planeta Terra. Não está, ou está além disso, precisa ir para um lugar que corresponda ao seu nível de evolução. O planeta Terra não é o melhor lugar do universo para se viver, mas também não é o pior. É um planeta cheio de maravilhas e de pessoas interessadas em crescimento. Bom, complementando isso, então, mais uma pergunta aqui. Pelo que sei, nós estamos vivendo a Era do Karma e ela só terminará quando o planeta passar para a Era da Luz. Mas não estamos na Era da Luz, certo? Sim, estamos. Estamos entrando num outro patamar do degrau do ciclo evolutivo. Isto é uma espiral, não é uma escada. Isso significa que nós passaremos pelos mesmos problemas, assim, com um nível de consciência diferenciado. Os problemas também terão um nível de consciência diferenciado, no sentido de serem desafios com os quais nós poderemos lidar com este novo nível de consciência. As coisas ficarão lindas e maravilhosas de uma hora para outra? Obviamente que não. Não ficarão. O que ficará é a nossa possibilidade de acessar ferramentas diferenciadas para que a gente tenha novos contatos. Contatos com a quinta dimensão, contatos com o nosso eu interior, contatos com outros povos cósmicos, contatos com energias com as quais nós não estávamos preparados fisicamente para receber. Já falei disso hoje e tenho que falar de novo. São 13.000 anos de processo. Como nós vivemos 13.000 anos e aprendemos, sim, muitas coisas. O que nos parece difícil que algumas pessoas entendam de um jeito ou de outro é que nós não precisamos da lei do karma para saldar os nossos compromissos. Será mesmo que só por causa da lei do karma eu tenho que respeitar as outras pessoas, eu tenho que amar incondicionalmente e eu tenho que perdoar? A gente precisaria de uma lei e de um juiz o tempo inteiro atrás da gente para nos lembrar que devemos fazer isso o tempo inteiro? Não. Nós precisamos ter consciência de que amar, perdoar, respeitar são coisas que fazem parte da nossa ética como seres humanos e como seres universais. Nós somos sim uma parte da divindade, nós somos sim
provenientes da fonte, e isto tem que ser a nossa bandeira do dia a dia. A gente tem que ter isso em mente, com ou sem lei do karma. É que, por outro lado, muitas das situações que a gente acha que são desgastantes, não tem mais motivo de existir, né? Então, uma pessoa que é difícil na nossa vida e que a gente, entre aspas, aguenta porque a gente estava sob a lei do karma, não tem mais que aguentar. A gente tem que continuar amando, respeitando e se alinhando harmonicamente com ela, perdoando e sendo perdoado. Então, ao que tudo indica, esta ausência do karma não facilitou em absolutamente nada. Ela nos deu mais responsabilidade e mais consciência de que a gente precisa, sim, chegar perto, o mais perto possível do padrão do amor e estar de olho o tempo inteiro no nosso desenvolvimento, com foco, com responsabilidade, claro que com humildade, com muita humildade. O fato da lei do karma não existir mais não significa que não existem consequências, só que elas não vão mais envolver outros seres. Porque este elo que se forma entre duas pessoas que não se entendem é um elo que permanece durante muitas existências no tempo e no espaço. Então, eu não só me prejudico em termos de desenvolvimento, como eu prendo um outro ser. Então, qual é o antídoto para isso e quais são as novas diretrizes de vida retirando-se a lei do karma? Focar o tempo inteiro no perdão, na convivência harmônica, no respeito e no amor. Se a gente conseguir resolver as situações da nossa vida à medida em que elas acontecem, a gente vai se liberando e liberando os outros para esse crescimento e para esse desenvolvimento de potencial. Eu não tenho mais atrás de mim um juiz, um senhor do karma para me dizer que numa outra existência eu vou ter que saldar aquilo. Eu posso fazer isso já e vai depender sempre de mim escolher. Agora, a consequência daquilo que eu pratiquei sempre estará comigo e a responsabilidade pelo meu ato sempre será minha. Ela é intransferível. Então, nesse sentido, continua sempre difícil para aqueles que não conseguem praticar o respeito, praticar o amor, praticar a harmonia. E assim, eu acho que nós conseguimos dar conta de falar sobre as principais dúvidas relacionadas ao karma. Fiquem de olho nos seus centros de estudo, fiquem atentos às comunicações, às mensagens, às canalizações. Muitas informações são guardadas para a época certa e para o momento certo. Talvez a pessoa que te orienta nesta área tenha também ela uma orientação de segurar um pouco mais para preparar os outros e ela deve ter a sabedoria de passar essa informação no momento que ela achar mais conveniente. Agora, fiquem atentos, porque isto não é novidade e nem partiu apenas da gente. Como eu disse no início, nós estávamos até atrasados em relação a esse assunto. Para a gente também foi um espanto, mas recebemos diariamente informações de que muitos centros extremamente sérios e confiáveis, centros de estudo, centros de trabalho, já se dedicam a falar disso há muito tempo. E assim eu me despeço de vocês, esperando ter conseguido abordar um pouquinho desse assunto. Suas dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail eradecristal@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder aos seus e-mails. Nós não respondemos e-mails através do YouTube, porque por uma questão de logística mesmo, de organização, a gente prefere ter um espaço um pouco maior e conversar um pouco mais de perto com as pessoas que mandam os e-mails. Fique sempre por perto, fique com a gente e seja a luz.